de internações por conta de doenças respiratórias aumentaram aí 28% nesse ano. A gente vai falar agora, né, sobre esse assunto com o doutor Sebastião Costa. Ele é pneumologista, vai estar aqui explicando um pouquinho por que esse caso aumenta tanto, né, ultimamente. Eu acho que, não sei vocês se estão sentindo, mas eu estou sentindo, tipo assim, nunca senti a cidade tão fria, né? Eu, pelo menos, estou sentindo um pouquinho mais frio, né? O vento frio. Não sei você que casa, mas pelo menos eu, não sei se é porque eu sou um pouco friorenta, né? Mas minha gente tá assim, né? Um friozinho gostoso. Tá bom demais. Mas esse negócio aí de friozinho gostoso, não sei se é muito bom pra gente, né? Pra nossa saúde, né? Por conta da questão climática, e que muda muito essa questão do clima da gente. Mas doutor Sebastião está aqui, bom dia, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Marília, bom dia. Doutor Sebastião, bora lá falar sobre as doenças respiratórias. A gente está nessa transição, né? Saindo já do inverno, indo para o verão, e essas doenças respiratórias, por que está aumentando o caso? Marília, eu tenho 47 anos de medicina, tá certo? E faço pneumologia há bastante tempo. E eu não consigo enxergar um ano, um momento com tanta virose. Isso aí que você acabou de falar das internações tem tudo a ver com esse perfil patológico do momento que estamos vivendo. Muita virose. Metade dos meus pacientes hoje no meu consultório, na minha clínica, é essa virose. E essa virose, por que está havendo tanta internação? Porque essa virose anda pegando meio pesado as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, cardiopatias, asma, DPOC, os fumantes. Esse pessoal sofre mais com essas viroses. Mas tem também um detalhe aí, sabe, Marília? A virose tem a capacidade de reduzir a resistência orgânica das pessoas e produz secreção e produz morte celular. Esses três fatores se unem, se conjugam para atrair infecção bacteriana. Uma infecção bacteriana chegando no fim de uma virose é mais complicado. E é por isso que a pessoa vai para o hospital. Porque pessoas mais predispostas, por exemplo, com asma, ou com enfisema, ou com fumante, começam a ficar muito cansada. Cansado, né? Aí complica, aí tem que ir para o hospital mesmo. Está certíssimo. Pessoas idosas, acima de 60 anos de idade, com alguma dessa comorbidade, sintomas de virose, procure um especialista para evitar que tenha que complicar e ir para o hospital. Essa que é a realidade de hoje. Quais são os tipos de complicações que existem, doutor? A infecção bacteriana é a mais frequente que existe, né? A pessoa sente o quê? Quando é que eu vou desconfiar de uma infecção bacteriana em cima de uma virose? A virose tem autonomia. Ela chega sozinha e gradativamente vai indo embora sozinha. Sintomas bem fortes no início, né? Febre, dor no corpo, indisposição. Às vezes não tem nem febre, só uma indisposição muito grande, tosse, congestão nasal, sintomas nasais, né? Isso vai reduzindo gradativamente ao longo dos 5, 6, 7 dias. Mas como é que eu vou desconfiar da infecção bacteriana? Essa redução gradativa dos sintomas começa a retornarem. Aquela moleza começa a voltar, a secreção que é clarinha começa a ficar esverdeada, que a gente chama purulenta. Às vezes a febre que estava lá desapareceu, volta de novo. Isso é uma infecção bacteriana. Existe tipos de infecção, doutor? Infecção por vírus e infecção bacteriana. São né? essas duas. São essas duas que eu acabei de falar para vocês. Né? Ótimo. Muito cuidado no fim das viroses. Se começar a complicar de novo, procure um especialista. Doutor, a gente sabe que a gente está nessa transição, né? De inverno, verão, e existem vários tipos de doenças. No inverno tem as respiratórias, no verão já tem as de pele, né? Exatamente. A gente estava até comentando aqui nos bastidores. Explica um pouquinho pra gente sobre Pois essa não. transição. Setembro é meio que um mês de transição, né? Entre o inverno que está acabando e o verão que vai chegar. Né? No inverno, nós temos não só as viroses, né? Falei para você agora, mas tem também as alergias respiratórias. Por que que no inverno aparece mais alergia respiratória? Porque quem provoca isso são os fungos e os ácaros. O fungo é o mofo, né? E as pessoas costumam no inverno fecharem o quarto, deixar o quarto escuro, mais úmido. Isso favorece muito a proliferação de ácaros e fungos. Aquela pessoa que tem uma rinite que estava meio escondida lá atrás, antes do inverno, começa a ter contato com esses ácaros que aumentaram, os fungos que aumentaram, e aí começam os espirros, obstrução nasal, coceira no nariz, coceira no olho, entupimento no nariz. Isso é uma rinite alérgica.
tem muito isso durante o inverno. Inclusive, me permita, Maria, dizer para você que as pessoas precisam saber quando é uma alergia e quando é uma virose. E os sintomas são exatamente iguais. São parecidos As mesmo. viroses dão congestão nasal, dão coriza, dão espirro, né? Tudo isso tem também na alergia. E como é que eu vou diferenciar um do outro? É porque na infecção ou tem febre, ou tem moleza no corpo, ou tem indisposição. E a alergia não tem nada disso. E a alergia tem a obrigação de ter uma secreção clarinha e transparente. Nas infecções, principalmente as bacterianas, a secreção começa a ficar amarela escura e esverdeada. Isso é uma infecção. É preciso distinguir direitinho isso, pessoal. E no inverno, no verão, o que é que vai acontecer, Marina? Enquanto ácaros e fungos são os protagonistas lá do inverno, no verão são os alimentos. As pessoas que têm predisposição para terem alergia na pele, a urticária, por exemplo, né, que é muito provocada por alimentos e medicamentos, mas essencialmente no verão com alimentos, elas vão ter mais problemas. Que tipo de alimentos, doutor, pode causar urticária? Você perceba que no verão, o pessoal na praia come muito mais caranguejo, camarão, frutos do mar, né? crustáceos, né, do mar. E também o amendoim. Amendoim também é mesmo. Dá umas alergias. Sorvetinho, assim, amendoim. Aí, Pois é. pega aqui um amendoinzinho, aí. Amendoim também dá alergia? Se uma pessoa que estiver me vendo agora, me ouvindo agora, já teve alguma alergia a amendoim, pelo amor de Deus, nunca mais coma. Não. Porque amendoim tem umas alergias extremamente graves. Juntamente com os frutos do mar, são as alergias mais agressivas que existem. E quando eu falo isso, porque eu estou falando não só de urticária. Urticária é simples. A urticária tem a capacidade de chegar sozinho e ir embora sozinho. 24 horas vai embora. Certo. Mas é muito incômodo, né? Coça muito, né? Bastante. Coça muito. Deus me livre. Mas muito cuidado quando essa urticária começar a inchar o olho. Os Ela frutos, for crônica, os frutos né? do mar faz muito isso. Inchar o lábio. Isso a gente chama de angiodema. Né? Mas essencialmente quando a garganta começar a ficar irritada, começar a querer fechar. Isso é o início do edema de glota. Pelo amor de Deus, procura um serviço de pronto atendimento, que pode ser ter um edema de glota e complicar a sua vida. Exatamente. E aí complica mesmo, viu, minha gente? Muito mesmo. Bora lá, as principais doenças respiratórias que existem hoje, doutor, quais são? Eu queria só diferenciar um pouquinho assim, as viroses. Existem as viroses chamada resfriado comum. Certo. Mais de 200 vírus provoca isso. O que está havendo hoje, na Paraíba, na João Pessoa principalmente, são os resfriados comuns. Mas tem também o que a gente chama de influenza, que é a gripe tradicional, né? provocada por um vírus chamado influenza. O H1N1, que matou o Silvio Santos, está dentro dessa influenza. Sim. Então, nessa época do ano, lá atrás, lá do começo, desde abril, que vem resfriados comuns e os influenza, o HN1, complicando a vida de muita gente. E o que é que aconteceu com o Silvio Santos, Marília? Ele teve o H1N1, que é a virose chamada influenza. Certo. E ali tinha, além aqueles três problemas que o vírus traz, né? Produção de secreção que atrai bactéria, redução da imunidade da pessoa, né? E necrose celular. Além disso, o Silvio Santos tem 93 anos. A idade Que já é muito fragilizada, né? a imunidade dele. A partir dos 60 anos, Marília, começa a reduzir a imunidade da pessoa. Exato. O Silvio Santos tinha 93. Você junta esses três fatores, mais a idade de Silvio Santos, trouxe uma infecção bacteriana, uma bronquopneumonia, foi quem matou ele. Exato. Entendeu? É isso, gente, que vocês precisam ter muito cuidado. Virose é uma coisa muito simples, a gente tem ao longo do ano o resfriado comum. Mas se for influenza, a coisa é mais complicada. E quando é que eu vou diferenciar Como é que a pessoa sente? um resfriado comum para uma influenza? Sim. O resfriado comum geralmente traz sintomas bem leves, congestão nasal, sintomas nasais de uma maneira geral, entupimento do nariz, dor de garganta, uma febrezinha, 2, 3 dias, 4 dias vai embora. A influenza são os mesmos sintomas, agora pega muito mais pesado. Dor no corpo intenso, né? A criança não vai para a escola, porque ela não tem condições de ir. O adulto não vai para o trabalho, o corpo só pede cama. Isso é a gripe tradicional, a influenza, que é muito mais complexa e mais agressiva e mais perigosa do que o resfriado comum. Graças a Deus, Marília, a influenza só tem um ano, uma vez no ano. Porque você pega, por exemplo, em abril, né?
E aí o sistema imunológico da pessoa produziu anticorpos contra aquele vírus, só vai ter agora no próximo ano. Por que as pessoas têm que vacinar todo ano? Porque o vírus, Marília, tem a capacidade imensa de sofrer mutações. Se você toma vacina esse ano, você vai ter que tomar no próximo ano, porque aquele vírus sofreu mutações e aquela vacina não serve mais. É verdade. Você tem que repetir no próximo ano. Principalmente quem tem que fazer essas vacinas. As pessoas idosas, pelo amor de Deus, façam essa vacina. E os com comorbidades. Porque se o influenza já pega de uma maneira mais agressiva as pessoas sem comorbidades, sem ser idoso, imagina uma pessoa nessa situação. E crianças, né, também, né, doutor? Abaixo de 2 anos de idade. É, O que é que acontece, Marília? tem que fazer. Exatamente, Marília. A criança, quando vai muito para a escola, né, eu já notei que, né, eu tenho 2 filhos, né? E aí a criança começou a escola. Menina, na primeira semana é doença pra lá, é doença pra cá, todo mundo adoece, né? O menino adoece rápido demais, não sei o que é isso não. Mas E sabe passa que- de um para o outro, né, doutor? Sabe o que é? Porque o vírus tem uma imensa capacidade de transmissibilidade. Quando chega um paciente no meu consultório, uma criança, por exemplo, com sintomas de virose, para eu poder ter uma definição melhor do que eu estou pensando, essa criança está indo para a escola. Porque eu sei que pegou na escola. É impressionante como a reprodução, a multiplicação dessa virose que eu acabei de falar para vocês, verdade. tem tudo a ver com a escola. Chega em casa, passa para o Já adulto. passa pros O adulto passa do trabalho para outra pessoa. É só o que existe hoje de uma pessoa. É desse jeito, gente. Chega e tá tossindo. Às vezes a mãe que cuida, né? Vamos lá. A mãe é que fica geralmente a maior parte do tempo, né, com os filhos. Então tá ali, principalmente pequenininho. Às vezes é de colo, né? Então tá tossindo, já passa. Não tem como não pegar, né? Por mais que você se cuide, use a máscara, mas use, continue usando a máscara lá, higienizando as mãos, porque isso também previne, né, doutor? Exatamente. Só que tem uma hora ou outra que você vacila, né? E aí acaba pegando, né? Eu conheço pessoas que o menino tá, aí a mãe daqui a pouco tá, e daqui a pouco o pai tá, porque assim vai passando a família inteira. E se brincar, pega até nos avós, que os coitados dos avós às vezes tá dentro de casa ou mora junto com os pais, enfim, né, doutor? E assim vai. Eu sempre Bem- recomendo as pessoas que chegam para mim mais idosas, que tem alguma cardiopatia, sabe? Sim. Mesmo sem ser idoso, né? Diabético, aí eu já peço assim, olha, por favor, quando chegar os sobrinhos, os netos em casa, com qualquer sintoma de gripe, não deixe entrar não, então use máscara. Porque se esse idoso aí pegar isso, vai complicar. Vai superlotar os hospitais como está acontecendo agora. Certeza. Eu tenho um paciente, ontem me ligaram, que ele está na UTI de um hospital aqui em João Pessoa. Ele continua na UTI porque não tem vaga no leito nos apartamentos. Sim, né? de tanta gente. Tanta gente lá. Muita gente. Por causa dessa virose, que está pegando muita gente. Né? E as pessoas também não se cuidam não, sabe, Marília? Eu vou repetir aqui para vocês. Virose que vai desaparecendo gradativamente, lentamente, depois do sexto, sétimo, oitavo dia. Se voltar os sintomas lá do início, pelo amor de Deus, procure um especialista. Procura um Para evitar que especialista. você vá para o hospital. É isso aí. Obrigada, doutor Sebastião. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui no nosso programa, né? Participar, levar esse importante tema para o pessoal que está em casa. É muito assim, né? A gente tem que estar se cuidando. É importante a gente se cuidar, ir ao médico. Todo ano também se cuidar, fazer todos os exames, né? De rotina. Se tem alergia, cuidar da alergia para que não piore nessas épocas que são mais alérgicas, tipo agora, setembro, transitando já para o verão, né, gente? Então sempre tem, quem é alérgico sempre tem uma alergia ou outra, né, vindo e voltando, indo e voltando, aquele negócio, indo e vindo, fazendo aquela, né? Sempre. Então, Ô tem que Marília, se deixa eu cuidar. só dar uma informação que eu acho tão importante Certo, aqui, tá pode certo? ficar à vontade para a gente. Eu falei de urticária e os alimentos não de urticária, né? Sim. Tem 3 alimentos na nossa rotina que mais dão alergia. Eu falei lá atrás dos frutos do mar, né, do amendoim, né? Certo. Mas tem 3 alimentos muito criança. Criança que tem problema na pele, dermatite atópica. Sim. São 3 alimentos básicos que mais dão essa alergia. O leite, o trigo e a clara do ovo. E a Também coisa tem na que ter- pele, dermatite atópica, tem que pensar nesses 3. Mas deixa eu falar também sobre urticária de medicamentos. Marília, é muito comum chegar paciente no nosso consultório. Então, Sebastião, eu tive alergia de pirona. Mas aí eu fui tomar um AS e também tive alergia. É porque uma pessoa que tem alergia de pirona,
de cada 10, 9 tem alergia a essa. E quem tem alergia a essa deve evitar anti-inflamatórios, que são reações cruzadas. Então, se você um dia teve alergia a dipirona ou a essa, evita anti-inflamatório. Se teve alergia a essa, evite dipirona, certo? Diga isso para o seu médico quando for. É muito importante essa informação, porque as alergias a medicamentos às vezes complicam muito, viu? É verdade. E meu filho não toma mais dipirona, nenhum outro essa é tipo inflamatório. de remédio desse, porque ele teve a urticária, que é uma urticária espontânea, que vai e volta. Ele teve 3 vezes seguidas. Então a gente tirou, né, esses medicamentos, só toma se for Tilenol, não toma outros, é o Tilenol. E também algumas comidas, né? Algumas coisas a gente cortou também para que ele não viesse a comer. E aí tá dando tudo certo, nunca mais ele teve, graças a Deus, né? Essas coisas, porque é ruim, coça muito, fica aquelas placas no corpo e a gente ficou desesperada a primeira vez. Segunda vez eu já fiquei mais tranquila e na terceira vez mais ainda, porque eu já sabia como fazer para combater essa urticária. Mas é ruim mesmo, gente, e coça bastante. Criança, então, a gente fica doidinho, né? Incomoda demais. É, incomoda muito, viu? Obrigada, doutor Sebastião. Olha, gente, deixa eu falar da loja aqui.